Bom dia, Marcos Amorim desse pede para quem faz aqui, tô pronto para mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas lives de aquecimento do workshop Excel VBA para contadores. Nessa linha de conteúdo eu estou compartilhando com vocês alguns obstáculos e algumas oportunidades para você que deseja se tornar um profissional da área fiscal e tributária, capaz de executar suas rotinas de uma maneira mais rápida, mais prática e mais segura. E o tema de hoje que a gente vai falar é: o Excel é um substituto para os sistemas que eu já utilizo? Hoje, inclusive, vai ter um convidado especial hoje. Eu chamei um especialista no ICMS que tem hoje um cliente, né, que presta consultoria para uma empresa desenvolvedora de software, que é o professor José Edilson Amorim. Estou só esperando ele entrar aqui na nossa live para a gente convidar ele para a gente debater sobre esse assunto. Essa é uma dúvida muito recorrente, né, das pessoas, de alguns alunos que eu tenho. Tem até uma história de uma aluna minha que ela queria entrar no curso, mas ela queria que a empresa pagasse para ela, e o sistema que a empresa utilizava era o SAP. Ó, o carinha chegou aqui, deixa eu chamar ele para participar dessa live. Fica aqui, já mandei o convite, agora acho que vamos ali aceitar para a gente começar a nossa live. Vou ajeitar os cabelinhos aqui que estou com meus frizz. Bom dia, fala professor! Fala garoto, beleza? Bom, eu sei, cara, como é que vai? Tudo na paz aqui, graças a Deus. Maravilha. Deixa eu só botar meu fone de ouvido aqui que eu esqueci desse pequeno detalhe. Pra gente poder conversar agora tranquilamente. E aí, Maravilha. vamos nós? Estava fazendo aqui... Tá me ouvindo bem, tá? Estou te ouvindo perfeitamente. Estava aqui fazendo uma pequena introdução. Hoje a gente vai falar sobre o tema, né, da nossa live, que é: o Excel é um substituto para os sistemas que eu já utilizo hoje em dia, né? A gente estava batendo um papo um pouco mais cedo, e aí chamei de bate-pronto aí para essa live, você aceitou corajosamente, e vamos nessa. Então, para quem não conhece aí, tá, o professor José Edilson Amorim, ele é especialista em ICMS, para mim o maior especialista da Bahia, pelo menos, no assunto. Tem um canal no YouTube onde ele ensina para as pessoas gratuitamente, né, 1 ou 2 vezes por semana agora? Isso, 2 vezes por semana, fazendo lives aí. Agora vá preparado, que é 3 horas de live só para aquecer. Falando de ICMS aí toda semana. Então, recomendo que sigam o Instagram dele, tá? prof.josedilsonamorim, e o canal dele no YouTube também, que é o ICMS ao vivo. E, além disso, nas horas vagas, ele também é consultor de empresas. E ele tem uma empresa, uma desenvolvedora de software, que ele dá consultoria. E aí eu falei, pô, seria uma pessoa legal, né? Uma pessoa que está na outra ponta, uma pessoa que lida diretamente com a empresa que desenvolve software, e seria legal trazer ele para cá para a gente conversar sobre esse ponto. O Excel é um substituto, eu quero aprender a usar o Excel, VBA, e isso quer dizer que eu não preciso mais usar o meu sistema, eu vou conseguir desenvolver um sistema completo usando o Excel e descartar completamente o meu sistema. Isso é uma possibilidade, é algo que é viável, é algo que é desejável ou não. E eu resolvi chamar ele aqui para a gente bater esse papo e beneficiar vocês, né? Desmistificar essa história aí. E aí eu acho que, para a gente começar, professor, uma pergunta que é bem pertinente, uma coisa que eu tenho até seguido em todas as minhas lives. Normalmente eu procuro conceituar aquilo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Excel e a gente está falando de sistema. Como é que eu sei que existe a possibilidade ou não de o Excel substituir um sistema e vice-versa? Eu acho que para isso a gente precisa primeiro entender o que é uma coisa e o que é a outra. Então, o que é que um sistema faz? O que é que o Excel faz? Eu acho que a partir desse ponto a gente consegue estabelecer uma relação que dá para a gente chegar a uma conclusão um pouco mais embasada em informações, não simplesmente no que eu acho. E aí, para a gente começar, eu vou falar o que eu acho que o Excel faz, né? O que é que o Excel faz, e eu queria a sua opinião sobre o que é um sistema, o que é que um sistema faz, você que trabalha em uma empresa que presta consultoria, né, para uma empresa que desenvolve software. Perfeito, fechou. Vamos nessa pegada aqui. Aproveita, vamos convidar aqui a turma para apertar o coraçãozinho aí, né? E chamar o aviãozinho para convidar alguém que tem interesse nessa matéria, pode ser interessante.
E já vai movimentando aí a galera para participar também dessa live, que eu acho que vai ser bastante interessante. Show de bola. Então vamos lá. O que é que o sistema faz? Bom, na verdade, o sistema ele faz muita coisa. Mas basicamente ele pode ser um gerador e coletor de dados. Então, se você abrir um sistema, você tem dados de tudo quanto é tipo ali dentro. Qual o grande lance? O sistema ele tem alguma finalidade, tem os chamados RPs, né, que tem uma série de funcionalidades que muitos nós já conhecemos. Ele pode fazer a parte de emissão de nota, de recepção de nota, de contabilização, financeiro, fiscal e por aí vai. Então ele tem N funcionalidades, ou algumas dessas funcionalidades depende da proposta que aquela software house ou aquele sistema ela tem para o seu usuário. Mas partindo do ponto de vista que nós trabalhamos com contabilidade, geramos informação, então vamos pensar que o sistema, através dele, você não só emite notas fiscais, como você captura notas fiscais. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, isso aí é um fator super interessante, né? Então você consegue buscar dados de todo tipo com o nosso XML, né? Você é expert nisso, você consegue buscar essas informações em qualquer nível, através do Excel, por exemplo. Eu acho muito massa. O sistema, aí, normalmente, ele tem essa funcionalidade de capturar também essa informação. Então, ele tanto gera o XML, por exemplo, como ele também captura, importa XML. Claro, dadas as políticas atuais de como você pode fazer isso, certificação tal, coisa do tipo. Mas o grande lance é que ele termina aglomerando dentro de si uma série de dados interessantes. Então, ele pega aquele dado e transforma em informação. Bom, ainda assim, ele gere uma informação através daquele dado. É muito comum que os contadores, em especial, o pessoal que trabalha na área fiscal, ou na área contábil, ou financeira, tenha dificuldade ainda assim de trazer essa informação, porque nem sempre o sistema é suficiente para gerar o tipo de informação ou relatório que ele consiga buscar. Então, ele ainda fica se debatendo aí, inclusive, em trazer essa informação para o seu próprio sistema. Algumas RPAs, né, como a que eu dou consultoria, por exemplo, que é a Mega News, eu vou dar um abraço para a galera da Mega News, que é uma software house da cidade de Irecê, atende Irecê e região, e está expandindo para a Bahia, na verdade. Então, a ideia é exatamente essa, né, de gerar informação, inclusive de conciliar essa informação com o seu dia a dia, com a sua contabilidade. Então, alguns sistemas estão aptos a conseguir gerar essa informação e já gerar para o seu próprio sistema contábil, por exemplo, essa informação. Mas o grande lance é que a grande maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade. E às vezes, quando essa informação é gerada, ela não é gerada com tempo para aquele que está recepcionando essa informação. E aí é que entra um ponto que eu acho bastante interessante, que a gente não pode dissociar nunca. Nunca é dizer, não preciso mais do Excel na minha vida, até porque o Excel é uma ferramenta fantástica. Você está provando isso com as suas aulas aí, o que você pode fazer com o Excel, seguindo a linha do VBA. Então, eu acho que sim, você pode, deve, né, fazer essa conciliação do Excel com o sistema, até porque nem sempre você tem acesso ao sistema do seu cliente. Então, ele emite a nota do seu cliente, ele baixa os nossos casos de fornecedor do seu cliente. Você, muitas vezes, não consegue apurar o tributo diretamente através do sistema. Tem que ficar coletando dados aqui e ali. É nesse ponto que eu acho interessante. Então, a depender da proposta do sistema, proposta da software house, você pode ter um sistema super robusto, que gera informação de todo tipo e a com tempo, como você pode simplesmente ter um monte de dados solto sem conseguir organizá-lo verdadeiramente. Isso falando a nível de sistema. Eu vou deixar que você fale a nível de VBA, que é a sua praia mais do que a minha. Maravilha. Então o sistema coleta as informações, processa e entrega relatórios, basicamente. É isso que você enxerga. Isso. E relatórios, às vezes, pobres, não suficientes. Perfeito. Ok. Bom, o Excel, o que é que ele faz? Né? O Excel, pura e simplesmente, ele é uma tabela. Eu gosto de usar a brincadeira da salada de frutas, né? Desde que eu era criança, pelo menos na minha época, tinha você fazia uma tabelinha lá numa folha de papel, o nome de uma cor, o nome de uma fruta, o nome de um carro, escolhia uma letra e aí você escrevia aquilo ali dentro daquela tabelinha. Então o Excel basicamente é isso. Você cria uma tabela e você tem alguns recursos matemáticos, algumas funções matemáticas que você utiliza. Alguns sabem utilizar isso com um pouco mais de destreza, outros um pouco menos,
Mas o Excel, pura e simplesmente, não passa muito disso. E aí tem um recurso dentro do Excel, que é o VBA, que é o que eu particularmente ensino às pessoas, que ele adiciona recursos e ele acelera a execução de algumas tarefas. Não só tarefas, como também os relatórios, né, que você falou aí que o seu sistema gera. Eu consigo gerar relatórios usando o VBA e usando o Excel? Sim, consigo. Mas eu consigo fazer muito mais do que isso. Eu consigo, por exemplo, identificar uma rotina de trabalho minha e, a partir daí, automatizar essa tarefa de trabalho. E aí o ponto central da nossa conversa, da nossa discussão de hoje, que é o Excel é um substituto para os sistemas, né, que eu já utilizo hoje no meu dia a dia, e observando do ponto de vista do Excel, pura e simplesmente, eu vejo que não. Por quê? O objetivo do Excel é apresentar, basicamente, planilhas, né, tabelas, com cálculos, com informações. E isso o sistema já faz muito bem. Agora, qual é o detalhe? Você tem uma ferramenta, que é o VBA, que te permite fazer muito mais do que apenas apresentar informações dentro de uma planilha. E nesse quesito, ele possui recursos, talvez não tão avançados quanto as linguagens de programação mais recentes, mas você consegue fazer muita coisa que vai te auxiliar no seu dia a dia. E aí a grande questão, será que vale a pena eu aprender VBA ou aprender Excel com o objetivo de substituir o meu sistema? E aí, para tentar responder um pouco dessa resposta, dessa pergunta, eu tenho uma história de uma aluna minha. Ela entrou na última turma do curso Excel VBA para contadores e eu fiz uma mentoria com ela. A gente estava conversando, pedi para ela me explicar como é que era a rotina de trabalho dela e tal, como que ela me conheceu, como foi que ela decidiu entrar no curso. E aí foi interessante que ela me contou que ela gostou do curso pelas possibilidades que ela enxergava e ela queria, inclusive, convencer a empresa a pagar esse curso para ela. E aí, como foi que ela fez? Ela chegou para conversar com o gerente dela, com o chefe, e falou, ó, tem um curso, ensina um negócio muito legal que vai ajudar a gente a acelerar o nosso trabalho, a facilitar as coisas, como eu sempre falo, né? Mais rápido, mais prático, mais seguro. E ela chegou com esse argumento com o gerente. A primeira coisa que o gerente perguntou para ela foi, então quer dizer que você quer substituir o SAP? O sistema deles é o SAP, imagine, né? E aí ela viu a cara dele assim, deu uma risada e falou, não, cara, o objetivo não é substituir o sistema, não. O meu objetivo, na verdade, é complementar o sistema. E aí a gente está falando de uma ferramenta que é muito robusta, muito conhecida e muito respeitada no mercado, né? Que é o SAP. Assim como o TOTOS também. Então tem muitas ferramentas grandes e respeitadas. Só que o fato dessa ferramenta ser grande e respeitada quer dizer que ela resolve todos os problemas de todas as pessoas. E aí que a gente começa a entrar, né? Então, no caso dela, ela tem um sistema que ele é um sistema muito grande, muito robusto, que a empresa, inclusive, paga muito dinheiro para manter esse sistema funcionando, só que eles têm diversos controles extra-sistema dentro da empresa. E isso foi o que ela enxergou. Ela observou o seguinte, pô, a gente tem várias coisas que a gente faz dentro do sistema, só que a gente também tem muitas coisas que a gente não consegue usar o sistema para fazer. E essas muitas coisas que a gente tem, a gente acaba utilizando uma planilha Excel. E a gente faz isso de uma forma muito manual. E eu estou vendo que esse carinha aqui que eu acabei de conhecer está me dizendo que eu consigo automatizar esse processo. Então, pô, já que eu naturalmente não estou conseguindo utilizar o sistema para resolver os meus problemas do dia a dia, por que não aprender, aprofundar o meu conhecimento a respeito dessa ferramenta para que eu torne o meu controle extra-sistema uma coisa mais prática? E aí foi isso que ela viu, foi isso que ela enxergou, foi isso que ela levou para o chefe dela e foi isso que ela argumentou com ele. E aí, resultado, o pessoal comprou o curso para ela, pagou o curso para ela e ela está estudando comigo, está lá desenvolvendo as aplicações dela. E essa é o tipo de visão que eu quero trazer, né? Não é uma guerra, as pessoas normalmente, inclusive me convidaram outro dia, uma outra história essa já, para participar de um evento online. Não vou falar o nome porque não convém. E aí o cara queria que eu falasse de SPED fiscal, que era o que eu falava até o ano passado. Eu falei, cara, não estou mais nessa vibe não, agora eu quero falar de Excel VBA para contadores. Expliquei para ele a proposta e tal, ele falou, rapaz, não vai rolar, porque o nosso patrocinador master é uma empresa que desenvolve sistemas de contabilidade. Aí eu falei, perfeito, não vejo conflito nenhum. E o resultado, o cara não quis que eu fizesse a palestra falando desse tema, para não conflitar com o sistema de contabilidade. E eu vejo que isso é uma visão muito pequena, né? Porque o sistema de contabilidade ele tem um viés, ele tem um objetivo, né? E as nossas planilhas têm outros. Normalmente,
A gente podia até fazer essa pesquisa para o pessoal que está aqui online, né? Quem de vocês que está aí ouvindo a gente tem um sistema de contabilidade e utiliza planilhas para verificar se o cálculo feito no sistema está certo? Se tiver alguém aí que faz isso, manda um eu aí no chat, só para a gente saber. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham na área fiscal, na área de contabilidade, tem essas planilhas. E não é porque o sistema é ruim. Às vezes o sistema é muito bom, excelente. Eu mesmo trabalhei com sistemas como EBS, como Domínio. Você, né, professor? Como o sistema Domínio. Que são sistemas excelentes, são sistemas maravilhosos. Só que eu posso ter cometido um erro na hora de lançar as informações. Entende? E como é que eu vou saber que a informação que eu lancei está errada dentro do sistema se eu não tiver um segundo controle para comparar? Então não é uma questão de o sistema prestar ou o sistema não prestar. É uma questão de você conseguir verificar se o que você está fazendo está andando na direção certa. É uma questão de trazer mais segurança para você. Então, eu lembro que você tinha uma planilha, né? 20 anos atrás, até hoje a gente usa essa planilha aqui, chamada APUPRÉ. Você lança lá receitas, retenções e tal, e sai o valor do PIS e COFINS, e a gente utiliza isso para cruzar com a informação que vem do sistema de contabilidade. Então, o objetivo não é um acabar com o outro. Até porque também você tem coisas, tem necessidades no seu dia a dia que muitas vezes o sistema não vai resolver, e não é porque o sistema é ruim, é porque simplesmente não é o foco dele. Por exemplo, tem um aluno meu, Fernando, esqueci até o nome da cidade dele, e ele tem lá alguns clientes, 33 para ser mais exato. E ele estava querendo, de tempos em tempos, ele vai lá e cria uma rotina, ele faz uma rotina de gerar certidões negativas municipais para os clientes dele. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou o VBA, fez o curso lá, tem um módulo onde eu ensino como é que você acessa a internet, baixa informações e tal. E ele criou uma rotina, acho que deu 6, 8 linhas, 10 linhas no máximo, uma coisa assim. E ele conseguiu automatizar esse processo de entrar na internet, acessar o site da Cefaz Municipal, clicar no link, gerar a certidão negativa e fazer o download dessa certidão para a máquina dele. Então, hoje em dia, quando ele quer gerar certidão negativa, a cada 3, 4 meses, ele simplesmente abre a planilha, clica no botão, vai tomar um cafezinho e na volta o negócio está pronto. Então, a maioria dos sistemas de contabilidade não tem esse objetivo. Não é o viés, não está no escopo do sistema de contabilidade gerar certidão negativa. Pode ser que até algum tenha, mas você tem que ter alguma ferramenta que faça isso especificamente. Mas não é um objetivo central de uma ferramenta de cálculo de impostos, né? Fazer esse tipo de trabalho. Mas você, enquanto operador do sistema, você tem necessidades específicas que o sistema não consegue lhe atender. Naturalmente. Não é porque o sistema é ruim. O sistema está fazendo o trabalho dele. Só que você tem um outro trabalho. Você não tem só o trabalho que acontece dentro do sistema. Você tem o trabalho de fora também. Por exemplo, tem empresas que têm 50, 100 clientes. E sabe uma coisa que uma coisa que eu vejo que toma muito tempo de quem trabalha na área fiscal, tributária, é o envio de e-mails. Então, por exemplo, você enviar um e-mail para o seu cliente informando para ele que o PIS e COFINS está disponível para pagamento, anexando o PIS e COFINS. Você tem 50 clientes. Quanto tempo você vai gastar para poder enviar esse e-mail para 50 clientes? Muito tempo. Então você pode usar o Excel, você pode usar o VBA, por exemplo, para fazer isso por você. Você tem uma pastinha lá com seus arquivos, você cria uma rotina, onde você cria uma tabelinha com o e-mail do cliente, qual é o anexo, onde é que está, o endereço bonitinho, e você roda uma rotina, vai tomar um cafezinho, quando você voltou foram enviados 50 e-mails. Então você não precisou perder uma manhã inteira, por exemplo, só para enviar e-mail para o seu cliente. Por mais que seja copiar e colar, um por um, você toma um certo tempo do seu dia a dia. Então a proposta de você utilizar o VBA não é fazer o que o sistema faz. Muito pelo contrário. É fazer aquilo que você faz manualmente, só que de uma maneira mais rápida, mais prática e mais segura. E a maioria das coisas que eu ensino a fazer, normalmente o sistema nem faz. Não é o escopo do sistema. É um objetivo diferente. Eu tenho uma experiência bastante interessante em relação a isso. Além dessa planilha que tem 20 anos que você falou aí, na verdade foi um divisor de águas, né? A planilha terminou realmente fazendo uma função muito interessante, porque eu só precisava colocar as receitas respectivas e as retenções, ele calculava PIS, COFINS, imposto de renda, que até hoje ele faz isso, e é muito massa isso. Naturalmente o presumido, né? E
E aí, resultado, eu comecei a enxergar que o Excel podia me ajudar em várias outras coisas. Olha que eu não tinha nem essa visão que você tem hoje do VBA, só olhando o Excel da forma natural dele. Hoje você tem o VBA lá no grupo, por exemplo, no grupo do Clube do ICMS, teve um aluno meu que estava perguntando lá como é que eu faço para trazer as informações fiscais, os documentos fiscais, tipo nota fiscal, o MDFE, o CTE da nota. Eu falei, pô, cara, eu só me lembro aqui agora mesmo do portal oficial. Você tem que botar lá o certificado e tal. Aí teve um outro aluno seu, né? Que lembrou, não, o professor o Marcos Amorim explicou lá, ensinou como é que você faz para trazer essas informações via VBA. Então você consegue, na verdade, fazer muita coisa. Uma dificuldade imensa que o pessoal tem é exatamente isso. Aqui na Bahia, por exemplo, você tem que identificar as NDFS para as NFS respectivas para poder definir o prazo de vencimento do produto, né, que é a antecipação parcial total, né? Tem situações que você precisa, preciso calcular a antecipação parcial total, tem que pegar a nota lançar, você já mostrou ali, como é que eu faço? Ou eu consigo buscar, através do VBA, baixar todas as notas, definir ali quais são as notas respectivas, o que é que eu calculo a antecipação parcial, o que é que eu calculo a antecipação total, então, é fantástico essas planilhas que você... As planilhas não, o VBA, a forma que você ensina. E o que é mais legal é que você, na verdade, não pega uma coisa pronta e entrega a alguém para simplesmente ele apertar um botão sem saber o que está fazendo. Você está gerando para ele um valor muito interessante, que é ajudá-lo a fazer uma ferramenta ou adequar qualquer tipo de ferramenta para complementar o seu trabalho, sem com isso impactar o dia a dia dele. Pelo contrário, ele vai economizar um tempo absurdo quando ele entende como é que funciona isso. Eu estou começando a tomar minhas aulinhas também aqui com você, porque eu vi que tem muita coisa que eu preciso automatizar aqui nas minhas coisas, e sem contar que as fórmulas que você, desse tamanhão, que você conseguiu reduzir significativamente. Então, isso conseguir, com certeza, otimizar. Não abro mão do sistema, não posso abrir mão do sistema, ele é imprescindível, mas para montar alguns esqueminhas, informações, dados, rotinas, relatórios, eu tenho achado super interessante o VBA para resolver essas questões. Show de bola. É uma ferramenta fantástica, realmente. E uma coisa que eu vim percebendo, me caiu a ficha ao longo dessas lives de aquecimento que eu fiz na semana passada, é que o VBA, nosso cérebro é como se fosse um computador, né? Ele processa informações e ele pega essas informações e gera resultados. Como é que funciona um programa? Qualquer programa. Ele recebe um input, né, a entrada de dados, ele processa esses dados e ele dá uma saída, que é chamado output. Então, o VBA funciona assim, qualquer linguagem de programação. O Vinícius está falando aqui se é possível fazer em Python. É possível fazer na linguagem que você quiser, meu irmão. É só você ter o conhecimento da lógica de programação. Você pode usar VBA, você pode usar Python, você pode usar... qual outra linguagem, meu Deus? Tem várias linguagens aí. A que você quiser, você pode utilizar para fazer esse processo. Qual é a grande vantagem que eu vejo do VBA com relação às outras linguagens de programação? É que ela é uma linguagem que você vê o resultado de maneira imediata. Então, Python, por exemplo, se você quiser criar uma rotina para, sei lá, você entrar com alguns dados e calcular as antecipações do ICMS, por exemplo, você vai precisar criar uma janela, você vai precisar criar vários controles, você vai precisar criar janelas não, alguns controles para receber as informações dos XMLs, depois você vai ter que armazenar isso normalmente num banco de dados. Então você tem que criar toda uma estrutura para você começar a ter resultados. Com o VBA você tem a planilha como um plano de fundo, né, como uma base, e você pode gerar suas rotinas e já ter o resultado automaticamente apresentados ali na sua folha de cálculo, lá no seu Excel. Então acho que a grande vantagem que o VBA possui em relação às outras linguagens de programação é a velocidade que você tem para ver o resultado daquilo que você acabou de criar. E aí, durante essa semana, fazendo essas lives, eu acabei percebendo o seguinte, um paralelo muito forte entre como o nosso cérebro funciona e como o VBA funciona.
Então, entrada, processamento, saída. Então, eu estou aqui agora conversando com o professor. Então, eu passo uma informação para ele, faço uma pergunta, ele acabou de receber um input. Ele recebe essa pergunta, ele processa essa pergunta que eu fiz para ele, chega a uma conclusão e tem um output, que é a resposta que ele me dá. Então, é assim que funciona o cérebro dele. Um outro exemplo que a gente pode utilizar também, que eu estou usando já há alguns dias, que é o exemplo de atravessar a rua. Então, você vai atravessar a rua, você recebe alguns inputs. Por exemplo, você quer... É mão dupla, né? Então, o que é que você faz? Você olha para a esquerda, vê se está vindo o carro, olha para a direita, vê se está vindo o carro. Se não estiver vindo o carro em uma das duas direções, você vai lá e atravessa a pista. Então, isso é um exemplo de input, processamento e output que você tem naturalmente, que você faz naturalmente no seu dia a dia. Vai tomar banho, por exemplo, chegou lá e você esqueceu a toalha. Então, você volta e vai buscar a toalha dentro do seu guarda-roupa. Então, está o tempo todo recebendo input, processando informação e gerando output. E o Excel, o VBA mais especificamente, faz exatamente isso. Só que eles têm características diferentes. Por exemplo, o seu cérebro ele é uma máquina muito mais avançada do que o VBA é. O VBA ele não consegue, por exemplo, identificar padrões. Então você consegue, com o seu cérebro, observar e aprender, e a partir daí você identifica que tem aquele padrão e você reage àquele padrão. O VBA, se você colocar ele para observar uma situação, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali paradinho na dele. Então, só que em compensação, ele é muito mais rápido em executar tarefas do que você é. Então, se você tiver que, por exemplo, fazer uma verificação, se as notas fiscais enviadas no SPED fiscal do seu cliente estão todas lá, pegando o relatório da Cefaz, por exemplo, e comparando com o que está no SPED fiscal, você, sozinho, embora você tenha um cérebro muito mais avançado do que o VBA, você vai fazer esse trabalho de uma maneira muito mais lenta. E o VBA, embora não consiga identificar esses padrões, mas você consegue passar para ele o algoritmo. Faça isso, verifique essa informação com essa cruz e veja se está igual, se não estiver igual, faça isso, se estiver igual, faça aquilo. E aí, uma vez que você coloca isso na mão dele, ele vai lá e destrói aquilo. Você aperta o botão, vai tomar um café e quando volta o negócio está pronto. Então, são finalidades diferentes. Então, você consegue identificar um padrão, um procedimento, chama isso de algoritmo, né? E uma vez que você identifica esse algoritmo, você transfere da sua cabeça para dentro do VBA, em forma de linguagem de programação, e você executa. Qual é a grande dificuldade que eu vejo que as pessoas têm? É que elas não sabem se comunicar com o VBA. O único problema é esse. Você já faz isso no seu dia a dia. Eu até fiz uma espécie de desafio na semana passada, que é o seguinte. Você trabalha aí, você tem o seu trabalho no dia a dia. Como é que eu faço para identificar uma tarefa que eu posso automatizar? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar as suas tarefas do dia a dia, vai ver qual é a tarefa, você vai listar todas as que você faz, e você vai começar a classificar, da mais chata para a mais legal. Aí você vai perceber o seguinte, a tarefa mais chata que você faz, provavelmente ela é chata por quê? Porque ela é repetitiva. E se ela é repetitiva, quer dizer que tem um algoritmo, tem um passo a passo ali do que você faz. Tem algumas decisões que você precisa tomar. E se tem algoritmo, se é repetitiva, se repete aquele processo, e se tem decisões que você precisa tomar no processo, isso é um algoritmo. Então você roda todo dia, o tempo todo, um algoritmo na sua cabeça, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, não importa o que você estiver fazendo, você está sempre rodando uma espécie de algoritmo na sua cabeça. E aí o que é que eu faço? Eu ensino você nada mais, nada menos a explicar para o VBA, traduzir da sua cabeça, o que você faz no seu dia a dia, para a linguagem do VBA. Então é como, por exemplo, eu sei falar, bom dia, professor José Edilson Amorim, como vai você? Em português. Mas eu não sei falar isso em inglês. Entende? Então, se eu soubesse falar isso em inglês, eu conseguiria me comunicar com muito mais pessoas, por exemplo. E, de repente, eu conseguiria aprender coisas. A gente sabe que o idioma inglês traz muito mais novidades na área, inclusive, de tecnologia, do que aqui na nossa língua materna, né? na língua portuguesa. Então, se eu aprendo inglês, por exemplo, eu consigo acessar a informação de uma maneira muito mais rápida. No nosso caso, eu vou conseguir executar o meu trabalho, eu vou executar a minha rotina de uma maneira muito mais prática, mais rápida e mais segura, que é o que eu sempre digo por aqui. Maravilha. Isso aí é show de bola, cara. Eu sou testemunha disso, né? A importância da informação no tempo certo e da forma. A forma ela é muito importante, né? Que você chega. Às vezes eu construí algumas planilhas aqui exatamente para fazer esse cálculo para as pessoas. Até nas nossas aulas aqui, a gente distribui essa planilha porque é muito simples. Só que eu tenho que ralar muito para fazer essa planilha, por exemplo.
Eu tenho que construir todas as informações, fazer fórmulas gigantes para poder chegar nela. E ela não faz o que o VBA, por exemplo, faz, como você nos explicou, nos ensinou aí, que é trazer essa informação de algum lugar. E esse acho que é um ponto muito interessante da utilização do Excel nessa linha de VBA, que você consegue, na verdade, trabalhar essas informações, extrair de qualquer origem essa informação e transformá-la em uma linguagem simples, suave, clara, numa planilha simples, com fórmulas relativamente pequenas, né? Porque você conseguiu entender como é que funciona, e isso faz diferença. Porque lembra que na minha época, quando eu aprendi o Excel, eu demorava muito tempo para construir as planilhas. Mas depois eu conseguia ter resultados muito interessantes. Tipo, essa planilha que você citou, que tem 20 anos, quando eu montei a planilha e que ela otimizou o meu trabalho de uma forma gigante e que o sistema não tinha condição de me dar aquilo. Ele apurava, emitia a nota, fazia, acontecia, eu registrava isso, tinha lá os registros fiscais, mas na hora de fazer essa apuração, ele não fazia no formato que eu gostaria, de forma centralizada. Então eu conseguia centralizar tudo. Eu botava 2 informações e ela fazia o resto, basicamente, que era a receita e as retenções. Todo o resto ele fazia para mim. Então o sistema, ele era importante? Era. Ele lá eu conseguiria consolidar a informação para apresentar para o fisco da forma que o fisco precisava. Por outro lado, para eu operacionalizar, era muito mais complexo. Eu teria que fazer muitas voltas para poder chegar ao meu resultado. E a partir da planilha, a partir do Excel, eu conseguia trazer essa informação muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais concentrada. Consequentemente, o meu trabalho fluía infinitamente mais rápido. Sempre foi um diferencial. Perfeito. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana sobre esse processo, né, de o paralelo entre o funcionamento da sua mente e como você consegue transmitir isso para o VBA. E as pessoas, até vou fazer uma live sobre isso essa semana, explicando, né, por que é tão difícil, é muito difícil aprender VBA. E eu vou fazer uma live explicando por que é tão difícil aprender VBA. E aí ele me mandou uma imagenzinha aqui que eu queria até compartilhar, uma frase que eu achei interessante. Ele fala sobre acúmulos positivos e acúmulos negativos. Ele dá um exemplo de acúmulo positivo de produtividade. Olha só o que ele diz aqui, o autor de um livro, né? Realizar uma tarefa extra é um pequeno feito em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda uma carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais seu cérebro está livre para se concentrar em outras áreas. Eu acho que isso é um resumo perfeito do que a gente está conversando aqui. Então, desenvolver uma nova habilidade, por exemplo, você não precisa desenvolver muitas coisas, você não precisa aprender a fazer milhares de coisas com VBA. A gente acredita que não, tem que aprender muita coisa, são muitos anos de aprendizado, e não necessariamente. O que é que um contador faz hoje em dia, basicamente? Ele recebe informações, analisa essas informações e gera insights, né? Gera dados para tomada de decisão. Basicamente é isso. Então, qual é a habilidade principal que um contador deve ter hoje em dia? Pelo menos quem atua na área fiscal e tributária, que é a área que eu atuo. É a habilidade de trabalhar com grandes volumes de dados, identificar padrões e apresentar esses padrões para quem vai tomar a decisão. Basicamente é isso, identificar inconsistências e resolver essas inconsistências. E para isso, seria muito bom, né, que ele desenvolvesse essa habilidade técnica, essa habilidade de tecnologia. É algo que vai levar ele para um patamar diferente. E aí, como trouxe esse autor aqui do livro, uma habilidade, algo que você desenvolveu, uma pequena habilidade que seja, ele fala, realizar uma tarefa extra é um pequeno feito para qualquer dia. Então, poxa, hoje eu aprendi, por exemplo, a importar um arquivo TXT para dentro do Excel. Que é uma coisa super simples. Você, com 2 linhas de código, acho que uma linha de código você consegue fazer isso, 1 ou 2 linhas. Pô, você aprendeu uma coisa que foi pequeno dentro daquele dia que você tem para fazer, mas que ao longo do tempo, quando você vai somando com outras habilidades, vai transformando você numa pessoa que consegue resolver qualquer tipo de problema, basicamente. Porque você aprendeu uma coisa pequena e simples.
é uma coisa que eu vejo também, que as pessoas têm uma percepção muito equivocada. Ela acredita que ela precisa, eu vou começar a construir minha casa, eu quero começar a construir do teto, né? Então eu já quero aprender o avançado. Só que o avançado ele não é nada mais, nada menos do que um conjunto de coisas simples que você vai aprendendo e você vai combinando. Então quando você aprende, por exemplo, a importar um arquivo TXT para dentro do Excel, depois você aprende a selecionar as informações que você quer trabalhar, não colar todas as informações lá de qualquer jeito. E você aprende a colocar essas informações no formato de relatório que você precisa, são 3 coisinhas simples que você aprendeu. Mas olha a quantidade de variações que é possível para você, uma vez que você dominou esses 3 passos. Você consegue importar dados de um SPED fiscal, de um SPED de contribuições, de um AECD, de um AECF. E você consegue gerar relatórios específicos para a sua necessidade. Você vai precisar ligar para o suporte do sistema, conversar com o atendente, para ele entender o que é que você está querendo de informação, para ver se o sistema consegue criar aquilo para você e se conseguir, às vezes, demorar alguns dias para gerar essa informação para você. Quando você tem informação ali na sua mão, você só não tem a habilidade de comunicar para o VBA que, eu preciso que você gere informação com esses dados, um relatório com essas informações. E não é algo difícil de aprender, é um passo cada vez, são 3 passozinhos. Inclusive, tem aulas onde eu ensino isso já lá no nosso canal do YouTube. Tem aula onde eu ensino como você importa os dados do arquivo TXT, né? Pode ser SPED fiscal, pode ser contribuições, pode ser qualquer formato de arquivo. Tem aula onde eu ensino como que você importa os dados do XML. E tem aula onde eu ensino como que você monta um relatório. Então são 3 aulinhas que você pode assistir, replicar aquilo, praticar e em uma semana você seria capaz de cruzar informações, por exemplo, de um XML com um TXT. Em 3 horas de aula, 4 horas de aula, basicamente. Então não é algo que é absurdo. Estou até entrando já no tema de outra live, mas enfim, vamos voltar para cá. Então chegamos à conclusão que o sistema existe, ele tem a funcionalidade dele, é importante, mas existem outras demandas que um profissional da área fiscal, da área tributária, da área de contabilidade como um todo, tem. E que o sistema, naturalmente, não tem como foco, não tem como objetivo resolver. E aí você tem 2 caminhos. Você pode, 3 na verdade, né? Você pode não fazer nada e ficar lidando com aquilo da maneira que você consegue. Você pode contratar alguém para resolver esse problema para você, usando VBA ou qualquer outra linguagem de programação. E você pode aprender por conta própria a desenvolver as suas próprias soluções. E quando eu falo desenvolver uma solução, as pessoas às vezes acham que é um negócio grande, mirabolante. Não, às vezes isso é só uma fórmula. Por exemplo, tem uma fórmula que eu acho que é muito útil para quem é da área fiscal e da área tributária, inclusive já ensinei a fazer isso também no nosso canal do YouTube, que é a fórmula para calcular a MVA ajustada. Por que essa fórmula é importante? Quando você compra de fora do estado e você precisa aplicar o MVA, você vai ter lá 4, 7 ou 12, sempre. E aqui na Bahia a gente tem um anexo 1, onde você pode consultar, você vai ver a MVA original, a MVA para 4, para 7, para 12%. Até aí tudo bem. Só que o que acontece? Tem um estagiário na Cefaz Bahia que quando ele vai digitar as alíquotas, ele acaba às vezes trocando os dígitos. E sempre erra para mais, nunca erra para menos. Então quando você vai lá e pega a MVA e está no anexo 1 e aplica no seu cálculo, você está correndo o risco de fazer um pagamento maior. Esse é o problema mais leve, que ele não erra todos os lançamentos, graças a Deus. Mas você tem um outro problema, que é o seguinte, aí você como especialista em CMS pode me ajudar, caso eu esteja falando alguma bobeira aí, que é, quando você tem uma redução da base de cálculo numa operação interna, por exemplo, e essa operação interna está sujeita à substituição tributária, você também tem uma redução da MVA. E tem muita gente que não está aproveitando essa redução, simplesmente porque não sabe calcular a MVA ajustada. É uma fórmula simples. Você poderia fazer isso na mão, todas as vezes que você for calcular a antecipação do ICMS, ou você poderia criar uma função sua própria, dentro do Excel, para fazer isso, onde você só informaria a alíquota interestadual, a alíquota interna e a MVA original, com redução, e o percentual de redução da base de cálculo. E automaticamente ele daria para você a MVA correta. Né? E aí você não precisaria mais depender do estagiário da Cefaz Bahia. Procede isso aí, professor? Procede perfeitamente. E isso é muito comum. Isso aí era uma dúvida muito antiga, inclusive que alguns alunos tinham, de que, professor, tem redução da base, eu posso reduzir a MVA? Pode sim, porque a fórmula padrão ela é muito simples e lá ele chama a atenção de aplicação da carga tributária. Ele confronta a carga tributária interna com a carga tributária de origem. E a ideia, na verdade, é
nivelar, né, os preços de produto. Essa é a função da MVA, basicamente. Só que acontece, às vezes o estado de destino gera benefícios. E, naturalmente, esse benefício reduz a carga tributária, o que pode reduzir a aplicação da MVA sobre ela. Aí eu quero chamar a atenção só duas coisas importantes aqui, dois pontos importantes dentro disso, aproveitando o gancho aqui, Marcos, não posso deixar passar, que é o seguinte, nessa situação que envolve a MVA, quando você for calcular e que você tem que reduzir realmente a carga e, consequentemente, a MVA, a Bahia limitou, de 2016 para cá, mais ou menos, essa MVA mínima. Então, pela regra aplicada, inclusive por convênios anteriores, você podia reduzir até não ter valor. Aí o que a Bahia fez? A Bahia limitou, isso está lá no artigo 289, você tem lá o parágrafo 15, se eu não me engano, parágrafo 15 do artigo 289, onde ele limita você a essa situação de que a MVA mínima é a MVA original. Mas pela lógica da fórmula aplicada, não deveria ser assim não. Só que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, via de regra, portanto, a MVA mínima aplicável dentro dessas operações que envolvem operação interestadual seria a MVA original. Então, quando você calcular, eu acho que até a fórmula que o Marcos apresentou já tem essa previsão de que quando a carga tributária for inferior à alíquota de origem, mantém ou prevalece a MVA original. Perfeito. Show de bola. Aí, aula de Excel com CMS embutido. Obrigado, professor. Então é isso. Então, valeu. É uma maneira, como eu sempre falo, né, de estar procurando desenvolver rotinas que ajudem a gente a fazer o nosso trabalho de maneira mais rápida, mais prática e mais segura. Então, para isso, você precisa entender as regras do jogo. O professor José Dilson trouxe para a gente aí. E você só vai pegar isso, você entende isso, você faz isso na linguagem do humanês, né, no dia a dia. Você só precisa traduzir isso para a linguagem do VBA e deixar que ele resolva para você as coisas de uma maneira muito mais rápida. Esse é o grande objetivo. Beleza, entendi o que você falou, entendi que o meu sistema é importante, né, dentro do que ele faz, que eu não preciso criar um sistema inteiro para poder resolver os meus problemas do dia a dia, eu só preciso focar no que está chato e automatizar isso para ficar legal. E você me convenceu, eu quero começar a aprender esse negócio desse VBA. O que é que eu faço? Bom, o primeiro passo para você aprender VBA, que eu vejo, é você saber como é que entra no VBA. Né? E tem muita gente que não tem acesso ainda a isso, porque é um recurso que fica meio que escondido. Então você primeiro tem que descobrir que ele existe para depois você conseguir usar. E aí o que é que você vai fazer? Você pode abrir o seu Excel, pode ser agora, vou esperar um pouquinho aqui. Depois que você abrir o seu Excel, você tem várias abas. Né? Você tem a aba de formatação, a aba de gráfico, a aba de dados, a aba de fórmulas. Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no seu Excel. Não pode clicar em nenhum botão, tá? Tem que estar no espaço vazio. Clica com o botão direito e vai aparecer a opção, uma caixinha com a opção personalizar a faixa de opções. Uma vez que você faça isso, abre uma janela. E nessa janela vão ter várias caixinhas, a maioria delas marcadas, e vai ter uma caixinha lá com o nome desenvolvedor que vai estar desmarcada. Você vai marcar aquela caixinha desenvolvedor e você vai dar um OK. Pronto, você acabou de habilitar o recurso VBA dentro da sua planilha Excel. E a partir daí você vai fazer mais algumas coisas. Primeira coisa, você vai acessar a guia desenvolvedor. No canto superior esquerdo, o primeiro botão, é o botão onde você vai acessar o ambiente de desenvolvimento. Ele vai abrir uma caixinha na esquerda para você só selecionar qual é a janela que você quer colocar do lado. Uma vez que você fez isso, você vai na janela do Excel, vai ter um botãozinho que fica do lado ali do ambiente do VBA, onde você vai marcar para ele gravar a macro. E a partir daí vai começar a brincadeira. Tudo que você fizer no Excel, ele vai começar a descrever linhas de código no VBA.
E aí, se você brincar com isso o tempo suficiente, sei lá, 1 hora, 2 horas, ou ao longo de uma semana, né, alguns dias, gastar alguns minutos com isso por dia, você vai começar a perceber que, pô, toda vez que eu clico na célula tal, ele escreve sempre essa mesma palavra, essa mesma instrução. Então é como se você estivesse aprendendo a falar com o VBA. Então cliquei aqui, por exemplo, outro dia eu estava na praia, caminhando ali na praia, e tinha uma senhora com um cachorro. O cachorro estava todo feliz da vida, queria vir para cima de mim para brincar. E eu cheguei perto, né, perguntei a ela se o cachorro mordia, e ela ficou me olhando com cara de nada, e perguntei de novo se o cachorro mordia, fiz o movimento. E aí ela falou, no, 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 no. E aí eu descobri, entendi que ela não falava português. E eu também não falo inglês, aí ficou aquela coisa maravilhosa, né? A gente tentando se comunicar ali, e o cachorro ali em comum, brincando com o cachorro. Eu sabia falar eu sabia perguntar se elas falavam português. Não sei se eu perguntei certo, mas acho que ela entendeu que ela falou no, 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 no. Falou alguma coisa de estar fazendo aula, e eu falei, eu também não falo inglês. E aí a nossa comunicação foi mais ou menos isso. Então esse momento é mais ou menos como eu lá na praia com o cachorro e aquela senhora. É o que você vai fazer nesse primeiro momento aí com o VBA. Você vai clicar, então tipo, se eu apontasse para ela aqui e falasse, isso é um cachorro, provavelmente ela ia entender, mesmo não sabendo português, que eu estava falando do cachorro. Da mesma forma, você vai começar a sacar isso. Pô, clico numa célula e eu vou lá, está escrito range, aí tem o nome da célula que eu digitei, .select. Aí você vai começar a perceber, então quando eu clico aqui, ele escreve essa linha. Aí eu mudo a célula, ele escreve a mesma coisa, só que com a célula diferente. Então nesse ponto você aprendeu. Isso aqui é o comando que o VBA usa para selecionar uma célula. Aí depois você pode tentar experimentar, usar o comando Ctrl+C, que é copiar. Aí você vai ver que ele vai digitar alguma coisa parecida com o comando anterior e a palavra .copy. Aí você acabou de aprender como dizer para o VBA para copiar uma informação para você. Depois você pode dar um Ctrl+V e aí ele vai utilizar o comando paste. Aí você vai ver, o paste é para colar. Então note como você começa a estabelecer uma comunicação com ele. Você tem um tradutor aí no meio, né? Que é o gravador de macro. Então você dá o comando no Excel, o gravador de macro traduz isso para a linguagem do VBA e ele escreve lá, VBA, faça isso. E aí nesse processo você vai começando a dar os primeiros passos e a entender como que essa linguagem de programação funciona. E aí não vai demorar muito para você começar a ter ideias de como que você pode aplicar esse conhecimento dentro do seu Excel, né? A automatizar as suas tarefas e as suas rotinas. Então, isso é um passo que você pode dar se você quiser fazer isso sozinho. E tem um segundo passo, que é do dia 25 a 29 de janeiro de 2021, eu vou estar ministrando um workshop 100% gratuito, 100% online, onde eu vou ensinar para você como criar uma planilha para calcular as antecipações do ICMS da maneira mais rápida, mais prática e mais segura. Do zero, mesmo que você não saiba nada de VBA. Se você acompanhar esse workshop, participar da semana, você vai terminar o último dia do workshop com a sua planilha pronta. Você mesmo vai ter construído ela ao longo das aulas que eu vou ministrando com você. E aí no final desse workshop você vai poder inclusive fazer o download dessa planilha aí no seu próprio computador. Como é que você faz para participar? Na bio aqui do nosso Instagram tem o link spqf.in/Excel. Então você vai cair numa tela, numa janela, onde você vai deixar o seu e-mail e você vai se cadastrar. E tem um canal no Telegram também, onde eu estou compartilhando algumas informações com vocês acerca desse workshop que a gente vai ministrar. Beleza? Professor, tem alguma consideração final a fazer? O senhor quer pontuar mais alguma coisa? Acho que foi suficiente, né? Porque eu acho que o intuito aqui era exatamente mostrar que você pode... o Excel é uma ferramenta adicional. Ele é uma ferramenta adicional e que faz muita diferença na nossa vida. Quem trabalha com dados, informações, compilação de informação, o Excel termina sendo muito importante. Por mais robusto que você tenha, por mais robusto que seja o sistema que você usa ou que o seu cliente utiliza, a transição deste dado, normalmente ela é dificultosa. Por outro lado, muitas vezes o sistema não consegue se adaptar a uma realidade sua. Então a ideia é que você consiga trazer essas informações, esses dados, transforme esse dado, converta esse dado em informação. Informação suficiente, praticidade, que você consiga otimizar o seu trabalho. Então, pela experiência nossa, com o Excel,
E olhe que sem grandes habilidades, né? Só conhecendo aqui mais ou menos o feijão com arroz, não com habilidades que Marcos tem condição de trazer para nós, e já consegue fazer muita coisa. Agora imagine com o VBA. A gente estava começando a fazer aqui algumas brincadeirinhas com o VBA aqui, e digo, meu Deus, se lá em 96, quando eu fiz a planilha, se eu tivesse essa visão de VBA que eu tenho hoje, aí a gente ia voar. Então, sem dúvida, é uma diferença grande, você consegue coexistir numa boa, porque na verdade... Acho que tem uma travada aí. Caiu o homem? Bom, deixa eu ir complementando aqui, né? Não é uma guerra, né, entre se é melhor usar VBA, se é melhor usar um sistema. Na verdade, cada um tem o seu papel, tem a sua funcionalidade e tem o seu espaço, né? Então, o VBA hoje para mim é uma ferramenta de automatização de rotinas. Ou ele caiu aqui. Tudo bem. É uma ferramenta de automatização de rotinas, né? Então, tudo aquilo que é chato, tudo aquilo que é repetitivo para você, você pode simplesmente aprender a comunicar para o VBA como executar essa tarefa, e a partir daí você vai se preocupar com outras coisas, com outros problemas do seu dia a dia. Não necessariamente... Tem o professor pedindo para entrar de novo, deixa eu chamar ele aqui novamente. Não necessariamente você tem que aniquilar, né? A gente tem muito esse pensamento de que é uma coisa ou outra. Não necessariamente. Você pode ter os dois, pode utilizar o melhor dos dois mundos. Voltou, professor? Escorregou aí, caiu, mas... Caí, mas levantei. Não sou de ficar no chão, não. Eu posso até cair, mas eu levanto rápido. Show de bola, isso aí. Bom, estou indo para o finalzinho aqui da nossa conferência, né? Da nossa palestra, da nossa... Né? Como é que... Live. Porque, por falta de... Live. E aí, nosso bate-papo. Nosso bate-papo. Você tem alguma consideração final a fazer? Eu estava falando aqui, não sei se caiu, eu não sei o que ficou, mas eu estava falando um pouco da minha experiência com o próprio Excel ao longo da minha vida. Então, quando eu descobri o Excel, foi fantástico, porque eu consegui trazer coisas que o sistema não conseguia me dar, ele me dava informação, mas não conseguia gerar contento. Só para um negócio bem rápido, assim, 1 minutinho. Eu trabalhava com um sistema, e o sistema na época era um sistema muito bom, razoável. Era DOS, talvez muitos de vocês não sabem nem o que é isso, mas ele era DOS e ele emitia relatórios e informações. Eu pedi para o pessoal do sistema, gente, será que dá para eu vocês fazerem aqui uma espécie de recibo adaptado para rapaz, não tem condição de fazer e tal. Aí eu tive que estudar o sistema do cara para tentar fazer isso, porque eu não dominava o Excel ainda. Então eu fui estudar o sistema do cara para conseguir fazer. Então às vezes é o seguinte, fiz, inclusive depois ele pediu o que eu fiz para poder botar no sistema para os outros usuários do sistema fazer. Então, eu não tinha Excel ainda na época, não dominava pelo menos para fazer isso. Mas qual que é o grande lance? Tanto que anos depois eu terminei fazendo o meu próprio recibo de entrega para o cliente de documento fiscal, coisa simples. Mas eu consegui, através de uma linguagem, usar o próprio sistema dele para editar. Então, muitas vezes, não é que o cara não queira, não é que o cara não tenha interesse, mas muitas vezes ele não tem a disponibilidade ou o conhecimento de como é que você precisa da ferramenta para desenvolver. Então, hoje com o Excel eu consigo fazer muita coisa, até enviar, fazer os DAIs, né, Marcos? Consegue gerar automaticamente, enviar e-mail, gerar automaticamente, enviar e-mail, rapaz, poxa, que coisa maravilha, e não tem jeito, o sistema quase nunca faz isso, só um ou outro que faz, mas é um monte de parâmetro, mas eu acho que com certeza o VBA ele termina somando, né? Então ele é uma extensão, uma otimização do seu trabalho, eu vejo assim. Também vejo. O Lu Alexandro está dizendo aqui, o DOS é do meu tempo também. Aê, muito bem, Lu. eu embora vocês já não viam, né? Eu também conheço DOS, né? Na minha época de criança lá, eu mexia bastante no DOS. Eu gostava bastante, era um negócio bem divertido de fazer. Quando tinha criança, tudo é divertido, né? Depois que fica adulto... Ok, professor, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Convidei o professor a queimar roupa para fazer essa live, ele veio.
E estou gostando, acho que seria até bom, de repente, a gente ver se a gente conseguiria fazer uma live por semana, para falando de algum tema ICMS, junto com tecnologia. Eu acho que seria interessante a gente fazer alguma live nesse sentido. Depois vamos vendo aí se vai rolar. Eu acho que dá para rolar, inclusive assim, tem muita coisa que eu uso Excel. Eu uso o Excel nas minhas aulas, por exemplo, toda terça e quarta-feira a gente tem aula ao vivo de ICMS. E normalmente ele pede às 20 horas, né, lá no canal ICMS ao vivo. Aí ele muitas vezes pede, não tem jeito, faz cálculo. Imagina se eu vou usar uma calculadora aqui para fazer isso. Não, vou usar o Excel. E lá a gente vai desenvolvendo as aulas com o próprio Excel. E ele me ajuda a levar para vocês a informação muito mais rápida. E sem contar as planilhas que a gente desenvolveu, inclusive algumas planilhas têm a ajuda do Marcos, que foram feitas. Então, ou seja, tem muita coisa que a gente pode trocar e mostrar para a galera. Antecipação parcial, total de falso, cálculo do MVA, como é que faz, como é que a gente pode fazer uma fórmula legal para contemplar tudo isso, enfim. Dá para a gente brincar à vontade aí, você. Bola. Galera comentando pra caramba aqui, obrigado pelos comentários todos. Negrajan, vocês como sempre dão um show, obrigado. Aline Carvalho, show. Lu Alexandro, valeu. Obrigado, galera, obrigado pelos comentários. E hoje à noite, 17 horas, a gente vai ter uma outra live, uma live já de mentoria, com uma pessoa da minha audiência que me segue. Hoje é com um aluno, inclusive, hoje vai ser com um aluno. A gente vai fazer uma mentoria onde eu vou conversar com ele e a gente vai tentar ajudar ele a fazer uma rotina de trabalho, uma rotina para facilitar o trabalho dele no dia a dia. Vai ser uma excelente oportunidade de vocês verem isso acontecendo na prática, né? Conversando com uma pessoa que tem um problema real no trabalho dela e como que eu posso ajudar ela através do VBA a criar uma rotina, criar alguma maneira de ela agilizar, ela fazer o trabalho dela de uma maneira mais rápida, mais prática ou mais segura. Valeu? Maravilha. Obrigado pela oportunidade, Marcos. Obrigado aí para a galera, pela audiência, pelos coraçãozinhos que foram colocados aqui. Isso é importante que você ajuda pessoas. Esse aviãozinho que tem aí é sempre legal quando você vê assim, uma live que seja interessante, você identificar uma pessoa que possa ajudar. Você aperta o aviãozinho lá, ele vai levar você para a sua lista e você vai identificar 5 pessoas ali, você pode mandar para ela para poder ajudá-la. Então fiquem atentos aí às lives. Hoje à noite, se liga aí que eu vou me ligar também, porque eu quero aprender também VBA, quero ficar fera aqui, porque vai me ajudar bastante no meu dia a dia. Marcos, parabéns pelo trabalho, excelente. As aulas são fantásticas. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho assim, é a oportunidade de estar aqui, eu não posso deixar de dizer. Parabéns aí pelo trabalho, tem ajudado muita gente. E acho que esse é um dos nossos grandes desafios da vida, ou talvez o propósito da nossa vida, que é ajudar as pessoas através da aula, através de informação. E Deus nos propôs, né, isso, e nós estamos buscando nos incumbir, que as pessoas possam ser ajudadas através de nós, umas às outras, e aí a gente consiga, com isso, melhorar ou ajudar um pouco a transformar a vida de alguém. Já valeu muito a pena. Show. Sem contar, como você mesmo ensinou, né? Quanto mais a gente ensina, mais aprende. Mais a gente aprende. Exatamente. Obrigado, professor. Valeu. Eu não consigo tirar você da live. Você aperta o xizinho. Eu vou só finalizar aqui com o pessoal e finalizar também. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Igual. Pois bem, galera. Chegamos aqui ao final da nossa live de aquecimento para o workshop Excel VBA para contadores. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 25 a 29 de janeiro de 2021 agora. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, tem um link spqf.in/Excel. Faz a sua inscrição e lá eu vou ensinar você a construir uma planilha para calcular as antecipações do ICMS de maneira mais rápida, mais prática e mais segura. Beleza? À tarde, 5 horas da tarde, eu vou estar aqui novamente fazendo uma live de mentoria com um dos meus alunos do curso Excel VBA para contadores. Fiquem com Deus e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.